Luiz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo documentário do Globoplay, Flor de Lis Questiona ou Adora, que estreou na plataforma de streaming nesta sexta-feira, dia 4, e ao todo vão ter aí 6 episódios que vão ser lançados semanalmente. E aqui esse vídeo, ele é um vídeo de primeiras impressões, o que eu achei do caso, coisas que eu fui pesquisar depois, complementações, né, até mesmo porque tem algumas coisas que são meio conspiratórias. Esses casos muito bizarros, muito chocantes, sempre vão para uma vertente meio sinistra, assim, e aí eu vou trazer esse contexto aqui no vídeo, falar o que eu achei da narrativa e o que eu espero ver também nesses próximos 4 episódios aí pela frente. Inclusive, você também pode ver esses 2 primeiros lá no catálogo do Globoplay. Mas antes de falar aqui, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no documentário a gente vê os rumos da investigação do assassinato do pastor Anderson do Carmo, que aconteceu em 2019, e ao longo da investigação foi descoberto que a família fez o próprio assassinato e que a mandante de tudo era sua esposa, a Flor de Lis. E aí, né, esse caso, por ter tido muita mídia, muita notoriedade, até pelo contexto e o teor, né, do assassinato, porque afinal de contas o Anderson do Carmo, ele foi morto com 30 tiros no corpo, então o caso em si já é muito chocante, mas também os desdobramentos dele, principalmente com a cobertura midiática que foi feita, até porque ela é uma ex-deputada federal. E outro aspecto que fez esse caso ganhar tanta notoriedade também foi o passado da Flor de Lis, principalmente com relação à família dela, como que tudo começou ali em 1994. Então aqui no documentário a gente acompanha essa timeline dupla, né, tanto ali no processo que ela fazia de evangelização com algumas crianças, ou até mesmo nesse processo de adoção, porque ela tem esse nome, né, mãe de 55, especula-se até que tinham mais. Isso já era bastante visado pela mídia, mas também por causa do envolvimento deles, né, e os desdobramentos do caso também. É interessante ressaltar também que o documentário, ele acaba trazendo muito da curadoria das notícias do Globo. Muitos aspectos da cobertura midiática vêm também de coisas que foram noticiadas dentro desses últimos anos aí sobre o caso. E eu acho interessante que o documentário, ele traga tanto o caso ali em 2019 e em 1994, porque eles acabam trazendo muitos aspectos da persona dela, falando o que mudou, né? Será que é a mesma pessoa ali? E eu confesso pra vocês que eu espero que o documentário em algum momento responda isso, já que ele tenha essa ênfase tão grande nesse questionamento. Eu honestamente sempre acho que índole é um aspecto que não muda da pessoa, então é algo que existia ali, mas eu tô bem curiosa nesse aspecto narrativo aqui do documentário. E como eu falei no início, ao todo vão ser 6 episódios, o que é interessante porque o julgamento dela, porque ela acabou sendo presa, ele vai acontecer no dia 7/11, ou seja, no momento que o vídeo tá sendo publicado, né? Não teria timing mais perfeito do que esse. E o documentário vai chegar a trazer esse julgamento final, ou seja, muito provavelmente eles estão lá gravando pra trazer essa finalização pro documentário dos seus últimos episódios, o que é bastante interessante e torna o documentário bastante atual também. Mas, gente, se você já assistiu esses 2 primeiros episódios, aqui nesse momento do vídeo eu vou me contentar a falar o que a gente viu até agora, mas depois eu quero falar alguns aspectos do caso, porque eu preciso confessar pra vocês que eu fiquei curiosa, principalmente com a chamada ali que o documentário trouxe, como seita, casa de swing. Esse caso foi indo para uma vertente bem bizarra aí, mas nesse momento aqui do vídeo eu vou me atentar a falar desses 2 primeiros episódios, porque eu tenho as minhas expectativas também com o que eu quero ver dessa história a partir desses 2 primeiros, porque um dos aspectos que eu tô curiosa também é como eles vão condensar toda essa história, principalmente tendo essa chamada, né, que nem eu falei, casa de swing e tal, se em algum momento eles vão trazer esse âmbito ali da investigação, dos jornais, né, porque uma das coisas que eles até me enviaram no release sobre esse documentário é que eles querem realmente contar a história, tanto trazer o aspecto da investigação, a história do antes e depois, também mostrar essa cobertura midiática do que foi feito, e por isso eles trazem esse subtítulo aí, que é o Questiona ou Adora. Então eles vão contar todas as perspectivas da investigação do caso e também o que foi esse ponto de virada dela, né? Como eu tinha falado, é um aspecto que eles trazem bastante, então
Então, é meio que uma das respostas que eu espero ver aí no documentário. E assim, né, gente, vocês sabem que eu adoro um bom documentário criminal. O Globoplay, inclusive, já trouxe, né, o caso Evandro. Então, ele já me chamou muita atenção por esse formato especificamente. Então, quando anunciaram que teria o documentário da Flor de Lis, eu sabia que eu ia querer assistir, acompanhar semanalmente. Mas foi como eu falei, eu sou bastante curiosa. Com esse processo de lançar semanalmente, eu tive que fazer a minha pesquisinha. Eu fiz quase um outro documentário para entender tintim por tintim, timeline do que estava acontecendo, porque eu acho também, né, que para quem não teve muito contato com o caso em si, alguns aspectos podem ficar um pouquinho confusos. Mas eu sinto também que conforme você vai tendo informação, as coisas elas vão sentando um pouquinho melhor, essas informações, e também de você ter um entendimento, até porque eu sinto que inicialmente acaba sendo confuso, porque é uma família muito grande e você entender quem são as pessoas aí no caso, né? Quem que é filho adotivo, quem que é filho biológico, é quase que nem acompanhar essas séries, né? Que tem famílias grandes, casos de família, e aí tem que fazer árvore genealógica. Inclusive, gente, eu preciso dizer que eu amei que o documentário trouxe a árvore genealógica, realmente trazer de maneira visual, entender como que é o funcionamento da família é extremamente importante. Então, por isso que eu falo também, né? Conforme você vai tendo as informações, você vai entendendo de uma forma melhor. E assim, eu preciso dizer pra vocês que conforme você vai entendendo mais da família, mais obcecado você vai ficando pelo caso. Até porque, né, o documentário ele deixa um super gancho falando que tiveram outras tentativas de assassinato, né? Não dessa forma, mas de envenenamento. Então, obviamente, eu quis ir atrás. E aí eu até achei outros materiais externos que eu não sabia da existência, mas existe um livro, por exemplo, que é intitulado O Plano Flor de Lis, da Vera Araújo, que é uma jornalista investigativa, e ela também traz esse contexto desde os anos 90 para ter um entendimento maior sobre a família. E é interessante porque ela traz bastante aspectos de denúncia que agressões era algo bem comum e que existia ali na família, e muito provavelmente daí se deu, né, do porquê a mídia começou a ter uma cobertura maior sobre a família em si, que foi para esse âmbito de casa de swing, de seita. Já vamos chegar nesse aspecto, mas uma coisa que eu preciso dizer de antemão é que esse caso ele é extremamente delicado, né, principalmente porque acaba trazendo o âmbito religioso, o âmbito político. É complicado, principalmente que no documentário eles mostram bastante o envolvimento político dela ali, mas quanto ao aspecto religioso, é muito triste a gente ver como, infelizmente, existem pessoas que acabam utilizando da fé dos outros, né? Eu já cheguei a comentar em alguns vídeos, eu não sou uma pessoa religiosa, mas ao mesmo tempo isso não significa que eu não entenda o quanto a religião pode ajudar as pessoas em determinados momentos das suas vidas, e é muito triste ver as pessoas se utilizando da fé dos outros, de pessoas que genuinamente acreditam naquilo, acreditam no bem. E aqui, principalmente, a gente acompanhando as duas timelines, vamos colocar dessa forma, a gente vê também o que as pessoas fazem por ambição. E é interessante falar isso porque outra obra que eu encontrei também é um filme de 2009 intitulado Flor de Lis, Basta Uma Palavra Pra Mudar. E assim, gente, o filme tem um elenco absurdo. Débora Seco, Cauã Raymond, Bruna Marquezine, e eu encontrei uma matéria do diretor falando que ele estava arrependido de ter feito esse filme porque ele se sentiu enganado, né? Ele fala muito sobre o ponto de vista dele de diretor, sobre contar uma história, e que ele sente que ele contou uma mentira ali, né? Eu não cheguei a ver esse filme, né? Mas se tratando de 2009, é óbvio que o caso ainda não tinha acontecido. Aconteceu ali 10 anos depois, mas com isso a gente já consegue notar, pô, 2009 ela já tinha uma projeção midiática muito grande. Por isso que eu volto a falar, né? O caso teve um foco muito grande, muito por conta disso também, e também por seu envolvimento político. Até porque no momento que aconteceu, ela não podia ser condenada justamente por ela ser uma deputada federal. E a investigação se tornou um pouquinho complicada e também foi para outras vertentes. E aí aqui eu vou começar a entrar numa área que o documentário ainda não focou tanto, mas sem tentar também estragar a experiência de vocês. Ela não podia ser presa porque ela tinha imunidade parlamentar, só que em 2021 teve uma votação e ela perdeu seus direitos, o que fez com que ela conseguisse ir a julgamento, e atualmente ela tá presa. Por isso que vai acontecer também esse julgamento do dia 7/11 de 2022. E é interessante porque no momento que ela perdeu a sua imunidade parlamentar, outras pessoas começaram a ficar confortáveis de
falar que de fato ela estava envolvida ali no crime, né? Pelo que eu andei lendo, ela chegava até mesmo coagir algumas pessoas para que não falassem, até porque ela estava solta e a partir do momento que ela pode ser presa, as pessoas foram ficando mais confortáveis e até mesmo os filhos falando que sim, que ela tinha envolvimento. Até porque assim, como eu falei inicialmente, esse caso ele tem muitas reviravoltas. E agora eu vou entrar no âmbito com um pouquinho mais de informação, mas também ainda sem tentar estragar a experiência de vocês, mas que foram coisas que me chamaram bastante atenção e que começa a vir todas as reviravoltas que eu acredito que a gente vai ver mais lá no terceiro e quarto episódio do documentário, porque eu acredito que os dois últimos seja para finalização, julgamentos e tudo mais. E assim, gente, aqui é que começa as bizarrices, tá? É a sessão fofoca. Não sei exatamente a veracidade disso, mas é o que foi noticiado. Inclusive, todas as coisas que eu peguei para trazer de pesquisa aqui para esse vídeo vão estar o link aqui na descrição. Mas como uma boa fofoqueira, essas coisas me chamaram a atenção e eu fui atrás e eu tenho certeza que vocês iam querer saber também. Mas assim, né, a gente teve aí o caso do assassinato do Anderson a 30 tiros e a Flor de Lis inicialmente falou que era um assalto. Só que como a gente viu nesses dois primeiros episódios, né, as câmeras de segurança não demonstraram nada, nenhuma tentativa de invasão. Então o caso, logicamente, também se voltou para toda a família. E aí a gente vê, né, que o Flávio, ele foi preso ali no velório, ele foi responsável ali pelos tiros e também o envolvimento do Lucas. E além já dessa fala que tinha sido uma tentativa de assalto e tudo mais, o caso começa a ter muitas inconsistências, né? Porque, por exemplo, uma das reviravoltas que esse caso tem é que em algum momento, supostamente, o Lucas tinha escrito uma carta falando que ele tinha, assim, responsabilidade ali no crime. Só que, gente, essa carta, ela foi falsificada. E aí tem envolvimento de policial, da esposa do policial, envolvimento de filhos, e a coisa vai ficando tão grande, e aí tem toda a descoberta também de outras tentativas de envenenamento ali no passado, e aí tem outros filhos que também se envolveram nesse envenenamento, mas eu acho que as maiores reviravoltas, elas ficam realmente ali nas provas de troca de mensagem, porque apesar da gente ter visto nos dois primeiros episódios que eles tentaram sumir com o celular dele, ainda assim tinha a troca de mensagens entre os filhos. E em uma das trocas de mensagens, a Flor de Lis disse que matar ele era a única saída, porque separar não era uma opção, porque isso escandalizaria o nome de Deus. É um pouco complicado, né? Assassinato, separação. E depois, conforme houve toda a investigação, né, a polícia concluiu que pelo menos 7 filhos da Flor de Lis estavam envolvidos, dentre eles os 3 biológicos. E uma das coisas que eu fiquei mais curiosa é entender por quê, né, principalmente tendo uma vida aí ao lado da pessoa. E o Ministério Público, pelo menos, concluiu que o caso foi por uma relação financeira realmente, porque o Anderson aparentemente tinha o controle disso e também meio que um controle de poder ali dentro e tudo mais. E aí, gente, conforme eu fui pesquisando mais, pra mim não tem flor que se cheire nessa história, sem fazer trocadilho com o nome da Flor de Lis. Mas o fato é que conforme os jornalistas eles foram investigando mais e mais sobre a família, um dos aspectos que chamou muita atenção e que o documentário ele já traz nesses dois primeiros episódios é que o Anderson, ele começou a se envolver ali com a Flor de Lis quando ele tinha 17 anos. E ele era inicialmente uma dessas crianças que foi ficando e ele acabou sendo meio que essa representação paterna ali, né, como eles mesmos falam, e ela já tinha seus 33 anos, o que é bastante complicado, porque afinal de contas ele ainda assim era menor de idade naquela época, mas a história é mais doida ainda, porque aparentemente ele antes era namorado da Simone, a filha biológica do primeiro casamento da Flor de Lis, e depois, aparentemente, um dos filhos acabou revelando que isso era algo comum na família, deles se relacionarem entre eles, e que às vezes mesmo quando terminava ali um relacionamento já engatava em outro. E um dos aspectos que acaba reforçando um pouco isso é também o fato do pastor Carlos e a Cristiane, que eram filhos afetivos, né, como eles chamam, terem casados, e aparentemente eles moram numa casa separada no mesmo terreno ali da casa da Flor de Lis. E aí, gente, veio a história de Fiel, que frequentava a casa de swing, viu eles lá também. E assim, a Flor de Lis sempre negando todas essas coisas
coisas que iam sendo faladas. E também existia um boato que às vezes eles levavam fiéis ali pra casa e acabava tendo um envolvimento com eles. Algo bem similar ao que era com João de Deus. Não sei se vocês estão muito familiarizados com esse caso também, que também é outro caso super conhecido como uma entidade religiosa, né, que acabava abusando da fé. Ele abusava sexualmente das mulheres. Mas o fato é que, assim, tem muita história em torno aqui da família. E o que eu acho interessante do documentário, e eu acho importante ressaltar isso, é que eles vão trazer 70 horas de entrevistas que vai desde pessoas da família até mesmo policiais, como a gente tem acompanhado. Então é interessante também que a gente acaba tendo uma perspectiva de pessoas de dentro da família. A gente vê que tem até mesmo alguns áudios sendo utilizados, tem imagens da época das investigações, imagens da própria polícia, por exemplo. E outro aspecto que eu acho que é válido ressaltar também é que conforme eu fui pesquisando e vendo um pouquinho de mudança de direcionamento do caso, você vê várias inconsistências, tanto na motivação do crime. A própria defesa da Flor de Lis falou que no final das contas o Anderson supostamente teria abusado de uma das filhas, e aí tem entrevista da própria Flor de Lis, se eu não me engano, falando pro Bial que ela não sabia disso, mas ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, no depoimento ali do Lucas, ele falando que o Flávio falou pra ele que ia acabar com o sofrimento da mãe, mas as provas das trocas de mensagens, sabe? Então esse é um caso que ele é bastante complexo, ele tem envolvimento de muitas pessoas, e conforme mais você vai se aprofundando, mais bizarro vai ficando. Então assim, mesmo que eu tenha feito essa pesquisa, porque eu fiquei curiosa e queria entender mais do caso, até pra acompanhar narrativamente o documentário, tem ainda muitas questões que eu tô curiosa de saber como que o documentário vai levar e a história, mas no final a gente infelizmente se depara com mais um caso de pessoas que acabaram utilizando da fé dos outros. É realmente um caso bastante delicado e bastante bizarro aí, principalmente da forma que se deu, da cobertura midiática, e eu tô muito curiosa pra saber como que o documentário vai abordar tudo isso. Mas eu quero saber de vocês. Vocês já estavam familiarizados com esse caso? O que vocês acharam do documentário? O que vocês estão curiosos pra saber em que pontos que eles vão tocar? Enfim, vamos discutir. Lembrando que os 2 primeiros episódios, no momento que esse vídeo está sendo postado, já estão disponíveis no Globoplay, e que semanalmente a gente vai acompanhar 2 novos episódios até o 6º episódio, que vai chegar aí nesse julgamento final que aconteceu no dia 7 de novembro de 2022. Ou seja, super recente e com uma informação que ainda vai ser bastante divulgada. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!